E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o episódio de Clássicos de Natureza, seguindo aquela lógica do Clássicos de Matemática. Então eu escolhi três questões que caem com uma frequência alta e acho que a parte mais importante não são nem as questões em si, é que eu vou usar elas para falar de um monte de conceito que cai em natureza. Então esse vídeo passa a ser uma sequência do guia completo e eu vou tentar mostrar na prática algumas das coisas que eu falei no outro vídeo. Por exemplo, de que tudo está conectado, independente de ser física, química ou biologia, e que o importante para o Enem é você entender como as coisas funcionam. Então eu peguei uma questão de energia, uma questão de pilha e uma questão de filogenética, que eu vejo que são temas que muitas escolas nem ensinam direito e muita gente não aprendeu direito. Então eu vou usar essa oportunidade para falar alguns conceitos fundamentais que passam a ser ferramentas para você ter a mais para usar no Enem. E eu vou falar o máximo que eu conseguir de coisa densa para nesse tempo você aprender o máximo possível. Já já eu vou começar os vídeos de preparação de 2021. Então você se inscreve, ativa a notificação, que eu vou falar sobre cronograma, vou falar sobre como estudar do zero. E bora pro vídeo de hoje. Esse vídeo não vai ficar idêntico ao de matemática, porque, como eu falei no vídeo de estudar por questões, matemática tem um foco mais treino e um foco mais conta. Natureza está numa tendência assim. Você tem que treinar muito, mas você também precisa saber muita teoria, porque cada vez mais eles cobram essa coisa de entender como funciona. Fazendo exercício você entende como funciona, mas você entende apenas olhando por um ângulo. Se você entender um pouco mais profundamente a teoria, independente de como ele cobrar aquela teoria, você consegue resolver. Então, seu treino tem que ser exercício e teoria. E eu vou gastar esse tempo para explicar conceitos, que é o que eu vejo que é a falha das pessoas. A falha das pessoas, no geral, não é não lembrar uma fórmula. É você não ter conceito suficiente para entender o que está sendo perguntado no exercício. Então, eu vou fazer isso para as questões que eu selecionei. E ficou meio em cima da hora, mas com esse episódio, você vai na lista de áreas de conhecimento do canal e você tem para cada área pelo menos um vídeo que eu faço exercícios sobre a área. Que eu tento mostrar mais do que conteúdo qual era a forma de pensar para resolver aquele tipo de exercício. Então é isso, vamos para a primeira questão. Eu selecionei essa questão de energia mecânica mais especificamente, mas eu vou falar conceitos de energia que dá para você usar em um monte de questão. E é uma questão de 2017 que eu considero difícil, porque você precisa ter uma bagagem boa. Se você não fez um exercício idêntico antes, você precisa ter uma bagagem boa para conseguir resolver. E dá para eu falar sobre gráfico também, é um exercício que dá para ensinar bastante coisa. A questão é mais ou menos assim. Tem um pula-pula, numa cama elástica, uma pessoa fica pulando lá, e a questão pede para cada altura que a pessoa está, quanto de energia cinética ela tem. E aqui o que é mais importante é o seguinte, eu não estou te falando que vai cair um exercício idêntico a esse, mas as coisas que eu vou te falar agora sobre energia, você usa para resolver um monte de exercício, independente do modelo da questão. Porque os modelos de natureza não se repetem tanto quanto os modelos de matemática. Mas a teoria por trás dos modelos são bem repetidas. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre energia. Energia total inicial igual a energia total final. Isso é o básico do básico. Qual que é a consequência disso? A consequência é, independente do tipo de energia que cair na questão, vai ter muito exercício que você parte de um tipo e a energia se torna outro tipo. E o que está valendo nisso? Está valendo que o tanto que você tinha no começo é idêntico ao que você vai ter no final de energia. Então, por exemplo, você vai ter que usar duas fórmulas, uma do início e uma do fim. E o tanto de energia tem que ser idêntico nas duas. É isso que conecta as duas partes da questão. Mas, eventualmente, e aqui é não só uma pegadinha, como uma manobra que a pessoa que faz a questão usa para fazer o máximo de modelo possível a partir do mesmo conhecimento, que é assim, se a energia não for constante, ele vai dar um jeito de te contar isso no enunciado. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai falar que, de alguma forma, foi perdida um tanto de energia do momento inicial até o momento final. Como que isso acontece? Você pode perder por atrito, você pode perder por resistência do ar. No momento do processo, você pode gerar outros tipos de energia que não estão sendo cobrados. Então, por exemplo, se você acende uma luz, ela vai gerar uma energia luminosa. Mas talvez o exercício te falhe assim. Você tinha um tanto de energia elétrica e tantos por cento virou energia luminosa.
mas um tanto você perdeu para energia térmica, porque a lâmpada fica quente. E aí você não vai ter que calcular a térmica, você vai ter que descontar o percentual que o exercício falou. Então, só juntando essas duas coisas, você abre uma margem para criar um monte de exercício com energia. Você tem um tanto inicial e, no geral, vai ser idêntico ao tanto final. Se não for idêntico, o exercício vai te contar. Ou você perdeu energia, ou a energia dissipou, ou rendeu só um tanto da energia. Ou virou um tipo de energia diferente, que não é para você dar nas alternativas. Então, esses dois conceitos já abrem, a partir de um mesmo conhecimento, um leque de questões para você fazer gigantesco para a pessoa que está fazendo. E aí a terceira coisa que abre ainda mais é você entender que é muito comum você partir de um tipo de energia e acabar o exercício com outro tipo. Então, nesse exercício em especial, você começa o exercício com energia potencial. E ela vira energia cinética, depois vira energia elástica, como eu já vou falar para vocês. Mas você pode partir de energia elétrica e vira luminosa. Você pode partir de energia luminosa que vem do Sol e vai virar uma molécula de glicose após a fotossíntese. Então você transforma energia luminosa em energia química. E o conceito é sempre esse. Você precisa meio que entender como calcular a energia no primeiro tipo dado e como calcular a energia no estado final dela. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque esses três primeiros pontos, eu ainda vou falar um monte de coisa, mas esses três primeiros pontos é algo que você precisa ter muito, você precisa entender muito bem, e eu recomendo até que você volte para ouvir um pouco de novo disso, porque é isso que vai fazer você entender uma questão de energia. Se você passa a pensar dessa forma que eu falei, esses três tópicos, conservação, vai perder de alguma forma e uma energia vira outra, você passa a interpretar muito melhor vários enunciados. E energia é uma coisa que tem em física, tem em química e tem em biologia. Então vamos falar sobre esse exercício especial para eu ilustrar esses conceitos. E de quebra você conseguir resolver algum exercício de energia mecânica. A energia mecânica ela é composta por energia potencial e por energia cinética. E eu vou explicar meio que nas minhas palavras o que eu entendo por isso. Você pode ter exercício que ele fala assim, tem uma pessoa num pula-pula. Mas você pode ter um exercício que é uma bolinha caindo numa mola. Essas duas coisas são idênticas do ponto de vista de energia mecânica. Se você tem um corpo suspenso no ar, ele tem uma energia potencial gravitacional. Quando eu penso em energia potencial, eu gosto de usar a palavra potencial, assim, você tem que usar porque é o conceito. Mas se você for pelo que significa a palavra em si, ele não está se mexendo o corpo, mas ele tem um potencial de realizar algo. Então, se você está segurando ele, se algo está segurando, se ele está parado no tempo, porque você conseguiu, por exemplo, congelar o tempo, ele está parado, ele no momento que você descongela, no momento que você solta, ele consegue se movimentar. Então ele tem um potencial para ter. Por isso que ele tem essa energia, como se ele tivesse uma energia armazenada nele. E essa energia armazenada, você dá o nome de potencial. E aí, no momento que ele passa a se mover, você vai progressivamente perdendo energia potencial, porque ele vai se aproximando do chão. Ele vai tendo cada vez menos potencial, porque ele vai ter menos queda para fazer. Mas ele passa a ganhar o movimento, ele passa a ganhar energia cinética. A energia cinética é a energia que você tem num corpo em movimento. E algo que nesse momento tem que ficar totalmente claro para vocês é que assim, conforme ele vai perdendo energia potencial, ele vai ganhando energia cinética na mesma proporção. Porque a energia é constante, esse exercício não te falou que ele perde de outra forma. Então vamos supor, se você tiver um gráfico de barra, você começa com energia potencial alta e energia cinética zerado, porque está parado o corpo. Conforme ele vai caindo, a energia potencial vai baixando e a energia cinética aumentando. E a soma das duas é idêntica, o tempo todo. Se o exercício não falou que dissipa ou que não perde por nada, a soma da cinética com o potencial vai ser sempre idêntica. Então, voltando para o exercício. Enquanto o corpo está caindo e não tocou no pula-pula, sempre a soma da potencial e da cinética, da potencial gravitacional e da cinética, vai dar um valor exato. E não faz a menor diferença se você calcula a potencial gravitacional ou a cinética, porque elas vão ser complementares para o total da mecânica, que é a soma delas. Isso que eu expliquei já é o suficiente para você fazer um monte de exercício que não envolve energia elástica, que é o que vai ter se você tiver uma mola, se você tiver um elástico, se você tiver uma cama elástica. Então, para dificultar um pouco, e nessa lógica de você é a pessoa que está fazendo uma questão
para enviar no Enem, para o Enem colocar sua questão na prova para os alunos fazerem. Você tem que sempre achar mecanismos para dificultar a questão. Não dá para você ficar repetindo a questão. Não dá para todo ano ser idêntica a questão, apesar de matemática acontecer isso. Em natureza, eles vão tentar achar manobras para dificultar. Que eles podem simplesmente mudar o tipo de energia. E nesse exercício, como é que eles dificultam? Eles falam, ó, eu vou cobrar energia mecânica, mas a energia potencial não vai ser só gravitacional. A partir de um momento, a partir do momento que o corpo toca no pula-pula, passa a ter uma energia potencial elástica. Então você tem 3 tipos de energia, que na verdade é tudo energia mecânica. A soma delas é energia mecânica. Então vamos lá do início. Você tem um corpo parado, você tem uma alta energia potencial, não está em movimento, você não tem energia cinética, ele não está no pula-pula ou não está numa bola. Então não tem energia potencial elástica. Você solta ele vai ganhando cinética, perdendo o potencial gravitacional. No momento que ele toca o pula-pula vai deformando. E você vai tendo uma energia elástica sendo formada, que é chamada de energia potencial elástica. Nesse caso, o potencial também é válido, porque você está meio que armazenando uma energia na cama elástica ou na mola. Por quê? No momento que você deformou a mola, você está conservando uma energia no seguinte sentido. Se você soltar aquilo, a mola vai gerar um movimento. Da mesma forma que um corpo no alto, quando você solta, a energia potencial gera um movimento, por isso que ela é potencial, a energia elástica também é potencial, que nesse caso ela vai gerar um movimento contrário à da gravidade, mas também está armazenado lá. Quanto mais deformada a mola, mais energia potencial elástica você tem. Então voltando para o exercício. Começa com energia potencial, que vai diminuindo, gerando energia cinética, que é relacionada ao movimento. Quando você toca na mola ou na cama elástica, ele ainda tem um pouquinho de energia potencial, porque ele não chegou no ponto mais baixo possível, que seria a altura zero. Ele vai perdendo energia cinética, porque o movimento vai cessando, e ele vai ganhando energia elástica. Dado isso, vamos voltar para a questão, que ela quer saber a energia cinética relacionada à altura. Na altura máxima, você tem uma energia potencial gravitacional máxima. Conforme vai caindo, conforme vai baixando a altura, você vai partindo do zero de energia cinética e vai aumentando a energia cinética, porque o movimento vai aumentando. Quando encosta no pula-pula, a energia cinética volta a diminuir. Então ela saiu do zero, foi aumentando, aumentando, aumentando. Tocou no elástico, ela começa a diminuir, porque ele está perdendo velocidade. Até que chega no ponto mais baixo da cama elástica, que volta a ser velocidade zero. Então o movimento é assim, está parado, fica indo e voltando. Então ele tem velocidade zero aqui e tem velocidade zero aqui embaixo. Então ele vai aumentando a velocidade, depois vai caindo a velocidade. E aqui você já separa 3 gráficos. E agora tem outra coisa que eu quero falar dessa questão, que dá para você usar agora em várias questões de física, em várias questões de matemática, que é a interpretação de gráfico. E aqui dos gráficos que sobraram, que são os que você parte de energia cinética zero, sobe e depois cai, porque na altura mínima ele tem zero velocidade, na altura máxima ele tem zero velocidade, consequentemente ele tem zero energia cinética, você separa esses 3 gráficos. E aqui quais são as diferenças? As diferenças são quais dos movimentos são lineares e quais não são. E você precisa dar um jeito de descobrir. E só aqui que você vai usar a fórmula finalmente. E você nem vai calcular, é só para você descobrir se é diretamente proporcional ou não. E é simples você descobrir se num gráfico o trecho que você está analisando vai ter uma reta ou uma curva. Depende de como está elevada a variável que você está avaliando. Então você vai pegar uma equação do trecho, no nosso caso a gente está comparando energia com altura. Então você precisa achar equações que de um lado tem energia e do outro lado tem altura. Se dos dois lados estiver elevado a 1, ou seja, não tem nenhum expoente, vai ser uma reta, a relação entre os dois. Se num dos lados estiver ou elevado ao quadrado ou uma raiz quadrada, vai ser uma curva. Então aqui no nosso exercício, quando você analisa o trecho que tem altura máxima, você está analisando energia potencial gravitacional, que vai virando energia cinética. Você pode usar qualquer uma das duas equações. Se você usar a equação de energia potencial gravitacional, E igual a mgh, você vai ver que o E é elevado a 1 e o H é elevado a 1. Então vai dar uma reta. Já no segundo trecho, você vai estar analisando energia potencial elástica. E na fórmula da energia potencial elástica, você tem de um lado E
e do outro lado você tem o x ao quadrado. O x é a deformação da mola. Como o x está ao quadrado, você não vai ter uma reta, você vai ter uma curva. Então, para esse exercício, como eu te falei que a energia mecânica é constante, você não precisa ver diretamente a cinética, você pode ver o que está complementando ela. Como no primeiro trecho a potencial gravitacional é linear, nessa parte do gráfico vai ser linear o gráfico. Na segunda parte do gráfico, que é da altura mínima, que tem a energia elástica, você vai ter o x ao quadrado. Então vai ser uma curva. Então deixa eu fazer uma revisão desse exercício, juntando tudo para tentar deixar mais claro. Primeira coisa desse exercício, ele tem dois trechos, um com energia elástica e um sem energia elástica. Você precisa descobrir nos dois trechos se a variação é linear ou não, para identificar o gráfico. É importante você saber os conceitos de que quanto mais alto, maior a energia potencial. E conforme vai aumentando a velocidade, vai aumentando a energia cinética. No momento que toca no elástico ou tocaria numa mola, se você for pegar um exercício de mola, a velocidade vai caindo, porque a mola vai brecando. Mas você você passa a ter outra energia potencial, que é a elástica. Então no segundo trecho, você tem três tipos de energia. No primeiro você tem duas energias, potencial gravitacional e cinética, enquanto uma decresce e a outra aumenta. No segundo trecho é um pouco mais complicado. A cinética vai reduzindo porque a mola está brecando. A potencial gravitacional vai reduzindo porque você está mais próximo da altura mínima. E a energia elástica, potencial elástica, vai aumentando, porque você vai deformando mais a cama elástica. E aí você já elimina dois gráficos, sobram três. E para decidir entre esses três gráficos, você vai achar uma equação que de um lado tem energia e do outro lado tem altura. Se os dois lados estiverem elevados a 1, se a energia está elevada a 1 e a altura está elevada a 1, quer dizer que se você dobrar de um lado a energia, vai dobrar de outro lado a altura. Agora, se um lado está elevado a 1 e o outro está ao quadrado, ou outro é raiz quadrada, você não vai ter uma reta, você vai ter uma curva. E aí você seleciona C. Você seleciona C porque na parte elástica, no trecho 2, o x está elevado ao quadrado na fórmula de energia potencial elástica, que é E igual a kx ao quadrado. Mas no primeiro trecho não está elevado ao quadrado. Apesar da fórmula de energia cinética ter um ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, na hora que você tira a velocidade e coloca uma fórmula com altura ou com distância, deixa de ser ao quadrado. Então é linear. Então chega desse exercício, vamos para o exercício número 2, que eu vou me esforçar para explicar o que é uma pilha. E por que isso? Pilha normalmente é dado no terceiro ano. Se você vem de uma escola muito boa, eles dão no segundo ano e eles fazem uma revisão no terceiro. Então você vai ter pilha no segundo ano. Só que muita escola atrasa e tem muita gente que nem aprende pilha no ensino médio. Eu não tive pilha no ensino médio. E outro problema de pilha, por isso que eu quero falar, é que tem muito professor que tem dificuldade de explicar a pilha. Então eu vou me esforçar ao máximo para simplificar algo que é simples na verdade, só que a gente cria um trauma e parece muito difícil. Então vamos lá. Uma pilha simples é basicamente uma conexão entre dois metais diferentes. Do mesmo jeito que cada elemento tem uma afinidade diferente para ganhar ou perder elétrons, que é por isso que você consegue, por exemplo, fazer uma ligação iônica, um sal. Porque um dos átomos quer muito ganhar elétrons e outro átomo quer muito perder elétrons. E aí fica que eles se complementam. Quando você pega metais diferentes têm afinidades diferentes por manter elétron. Então assim, por mais que eles isoladamente mantenham seus elétrons, eles têm como se fosse um desejo de manter esses elétrons diferentes. E se você der um jeito de conectar esses dois metais, o que tem maior desejo por elétrons vai puxar elétron do outro metal. E é assim que você gera uma pilha. Porque no momento que um metal atrai os elétrons do outro, gera um fluxo de elétrons, gera uma corrente elétrica e gera uma energia elétrica. Então é simples, demorou muito tempo para ficar claro para mim. Mas é tão simples quanto isso. Metais diferentes têm afinidades por elétrons diferentes. Se você der um jeito de montar um circuito com eles, um metal vai puxar elétron do outro. E ao puxar elétron, vai gerar uma corrente elétrica. É isso, é simples. E claro que, assim, tem como você fazer uma pilha mais complexa.
Essa é a pilha mais simples. Mas se você entender a teoria, já dá para eliminar um monte de questão. Pilha é uma coisa que cai com uma frequência alta. Nos 3 últimos anos caiu pilha. Então, entendendo o básico e o que eu vou falar a seguir, já vai te ajudar bastante. E o básico é isso que eu acabei de falar. E aí, nessa questão, uma pergunta bem simples. Que espécie é formada no ânodo? Para responder isso, você precisa identificar o ânodo, e eu vou falar um monte de conceito para você conseguir fazer isso. E aqui, assim, o jeito que eu enxergo pilha se você tem uma base boa dos conceitos, o exercício vira um mini quebra-cabeça, que é o jeito que eu penso, que eu olho para uma pilha, eu não vou para decoreba, eu vejo como um quebra-cabeça para aí eu tento resolver. Então aqui eu vou falar da pilha simples, não recarregável. É uma pilha que você só vai usar para gerar energia. Porque se você for recarregar uma pilha, muda um pouco. Então não é isso que eu estou falando aqui. Eu só estou falando aqui de uma pilha que você vai pôr em algum componente para fazer ele funcionar. Ela é formada basicamente por esses componentes. Ela vai ter 2 eletrodos, um que você vai chamar de ânodo e um que você vai chamar de cátodo. Eu já vou voltar nisso com detalhes. Ela vai ter um fio de cobre, normalmente, para juntar os 2 eletrodos, que é onde você vai pôr, por exemplo, a lâmpada que você quer ligar ou algum componente eletrônico, que é onde você vai ter essa corrente de elétrons, que é onde você vai ter energia elétrica. E do lado oposto, você vai ter o que eles chamam de ponte salina ou uma membrana permeável, que é um jeito meio que de fechar o circuito. E basicamente a função dessa ponte salina ou dessa membrana é permitir um fluxo de íons. Por um lado, pelo fio de cobre, você vai ter um fluxo de elétrons. Pela ponte salina, você vai ter meio que um fluxo de íons. E é isso que você precisa para formar a pilha. Então vamos para os eletrodos. O que vale para um é o oposto que vale para o outro. Eu vou falar do ânodo. O ânodo, que eu vou falar as regras, e se você aprender essas regras, você resolve quase todos os exercícios de pilha, é o lado onde vai ter elétron saindo dele. Então aqui o desafio da pilha é meio que descobrir de onde está saindo o elétron e para onde está indo o elétron pelo fio de cobre. Se você descobre o caminho do elétron no fio de cobre, ou seja, o sentido do elétron no fio de cobre, você descobre o ânodo e o cátodo. O ânodo é de onde saem os elétrons, o cátodo é onde chegam os elétrons. E aqui eu vou falar um monte de conceito, que esses conceitos são os que a pessoa que fez o exercício vai usar para dificultar a questão. E normalmente a pergunta da questão vai ser um desses conceitos. Então eu vou falar tudo para ânodo e o equivalente contrário seria no cátodo. Então, do ânodo é da onde saem os elétrons. Então o que você precisa entender? Se sai um elétron desse metal, do ânodo, você vai ter uma sobra de carga positiva no metal. Você está tirando um elétron, mas tem uma carga positiva lá ainda, porque só saiu o elétron. O fato de ter essa carga positiva sobrando gera algumas implicações. Como, por exemplo, você tem que dar um jeito de deixar esse metal com uma carga zero. E como é que isso vai acontecer? Esse metal vai perder uma parte dele para a solução que ele está. Porque assim, ele tem que ficar com um saldo de carga zero. Isso é um dos conceitos. Toda a parte do sistema, conforme ele está funcionando, tem que estar com um saldo zero. Então você tirou um elétron, sobra uma carga positiva. Ele tem que voltar, esse metal tem que voltar a ter uma carga zero. Então o que vai acontecer? Vai sair um átomo desse metal para o líquido, para ele voltar a ter o saldo zero. E o líquido vai ganhar um cátion, que é um íon de carga positiva. Então no ânodo, o ânodo vai ser, isso se chama oxidação. Oxidação é quando você perde um elétron e fica com uma sobra de carga positiva. Quando acontece isso, então aos poucos vai corroendo o metal. Então numa pilha não recarregável, toda vez que sai um elétron, e eles vão saindo aos milhões, você vai perdendo cátions para o líquido. Então o líquido passa a ter cátions, o metal vai ficando menor, porque ele vai corroendo, e esse processo se chama de oxidação. E aqui não é bem uma pegadinha, né? O metal está diminuindo de tamanho, mas ele não está reduzindo, porque reduzindo é o oposto de oxidando. Então, ele está oxidando, ele está corroendo. Enquanto isso, o outro metal que está recebendo o elétron,
ele vai tendo um saldo positivo de elétrons. Então ele precisa ganhar a carga positiva. Então no outro metal, para ele ficar com um saldo zero, o líquido que ele está vai perdendo o cátion e o cátion vai grudando no metal. E o metal vai aumentando de tamanho, de massa, apesar dele estar reduzindo. Então é confuso, mas basicamente assim. Do ânodo sai um elétron. Por sair elétron, sobra a carga positiva. O metal ele tem que ficar com saldo zero. Então ele vai perder cátion para o líquido. E com isso ele vai corroendo. Então tem um limite para o funcionamento da pilha. Até que ponto ele pode corroer? Por exemplo, tem mais limites, mas esse é um deles. Então isso é uma das. Isso é o básico do básico de pilha. Mas tem uns conceitos adicionais. Que é aí que ele vai usar. Ou ele vai. Esses conceitos que eu estou falando, ou ele vai pôr na alternativa para você achar um deles, e vai ser o certo. Que é que nem essa questão. Que ele quer saber no ânodo o que é formado no ânodo. Mas tem mais algumas coisinhas. Outra coisa importante. Na pilha não recarregável, o ânodo é o polo negativo. Isso aí é meio que é convenção, você tem que saber. Na pilha não recarregável, o ânodo é o polo negativo. Se for uma pilha carregável, se você está carregando ela, isso muda. Então, não vamos pensar nisso agora. E uma outra coisa que você tem que saber é potencial de redução. Eu falei no começo da explicação de pilha que a pilha mais simples é você coloca em contato dois metais, um vai ter uma afinidade maior por elétrons, então ele vai puxar elétrons e vai gerar uma corrente elétrica. A medida para isso é o que a gente chama de potencial de redução. O metal que tem maior potencial de redução, ele vai ser reduzido. Então aqui no caso, o ânodo sempre vai ser o metal com menor potencial de redução, porque ele está sendo oxidado, que é o processo contrário à redução. Então agora que eu falei esses conceitos, e não tem problema se não estiver claro, depois você vai lá no Insta e pede o material, mas eu vou tentar agora te dar um passo a passo para resolver pilha, e talvez fique mais claro esses conceitos agora. Qual que é o passo a passo? Então é o que eu falei, que você tem que enxergar a pilha como um quebra-cabeça. E o que é esse quebra-cabeça? Esse quebra-cabeça é descobrir como que está sendo esse fluxo de elétrons. Se você descobrir isso, você descobre o que é um ânodo. Se você descobrir o que é um ânodo, você vai com todo esse conhecimento que eu te falei junto do que é um ânodo, do que acontece no ânodo. Então, como é que você faz? Passo 1 para resolver pilha. Você olha para cada eletrodo individualmente para tentar identificar de qual deles está saindo elétron pelo fio de cobre. Então você analisa um por um. Analisou esse. Se você descobrir no primeiro, pronto, já não precisa analisar o outro. Então vamos supor, eu olhei para um eletrodo. Eu descobri, analisando ele, eu já vou falar mais ou menos como se analisa usando o exercício, que está saindo elétron pelo fio de cobre. Pronto, esse é o ânodo. E todas as regras que eu falei de ânodo passam a valer. E você meio que ficou sabendo tudo da pilha. Então passo 1 é, olhe individualmente. Passo 2, identifique o sentido dos elétrons no fio de cobre. Feito isso, você aplica os conceitos que eu falei. Então vamos lá, você olhou para cá, nesse exercício. Vou olhar primeiro esse eletrodo poroso, que nem é a pilha mais simples, mas os conceitos se aplicam. Você olha aqui, tá entrando um O2 e está saindo um OH-. Então, você não está com um saldo zerado. Então, você tem que descobrir de onde que está vindo esse saldo adicional. Então, você está entrando com O2, você está entrando com um saldo zero. E está perdendo um saldo negativo. Então, da onde que está vindo esse negativo que você está perdendo? Ele tem que estar vindo pelo fio de cobre. Ou seja, nesse lado, nesse eletrodo poroso, você está recebendo um elétron pelo fio de cobre. Esse elétron que chega pelo fio de cobre permite que saia um OH-. E não é nem que saia um OH-, né? Está sendo formado, é da água. Mas o ponto é, nesse lado do sistema, está sendo formada uma carga negativa. Mas não tem como você formar uma carga negativa do nada. Você precisa, o negativo tem que ter uma origem, porque o saldo tem que ser zero. E a origem de estar sendo viável essa formação do OH- é estar chegando um elétron pelo fio de cobre. Como está chegando um elétron por esse lado, no outro está saindo elétron. Porque então você já descobriu que nesse circuito a corrente elétrica está saindo, os elétrons estão saindo do eletrodo de zinco e indo para o eletrodo poroso. Então o eletrodo de zinco é o nosso ânodo.
E aqui você resolveu a questão. Porque você sabendo que o eletrodo de zinco é o ânodo, você sabe que sobra a carga positiva, ele oxida, ele está perdendo o cátion para o líquido, ele está sofrendo corrosão, ele tem um menor potencial de redução, e aquele é o polo negativo. Mas você nem precisa saber tudo isso para o exercício, né? O que você precisa saber é olhar esse desenho como se fosse um quebra-cabeça. Você chegou à conclusão, analisando, que está saindo o elétron do eletrodo de zinco, que é o nosso ânodo. E o que está sendo formado desse lado? Está sendo formado esse zinco OH. Esse zinco OH é o zinco que está saindo do metal zinco indo para o líquido. O metal está gerando cátions de zinco para o líquido. E esse cátion vai se juntar com o OH que está no líquido. Eu sei que é muito confuso, não deveria ser, né? Mas a gente não tem uma base boa em pilha. Então eu vou fazer um resuminho. Resuminho. No geral, que não é no exercício, mas é o mesmo conceito. Você vai ter dois eletrodos, dois metais, um deles vai perder elétron para o outro. Quando isso acontecer, vai gerar uma corrente elétrica. O que está cedendo elétron, ou seja, no fio de cobre, o que está saindo elétron do metal indo para o fio de cobre, gerando essa corrente elétrica, é o ânodo. E aí, por ser ânodo, você sabe uma série de conceitos. Então, o exercício da pilha é: deixa eu descobrir qual que é o ânodo, ou o cátodo. Você descobrindo qual ânodo, por isso que eu falo que é um quebra-cabecinha, é um quebra-cabeça mesmo. Se você simplesmente descobrir qual é o sentido dos elétrons no fio de cobre, você descobre o ânodo. E aí você descobre todos esses conceitos. O ânodo numa pilha não recarregável é o polo negativo. O metal que está lá vai sofrer corrosão, porque quando sai um elétron sobra a carga positiva, então ele joga cátion no líquido para zerar a carga dele. Tem um menor potencial de redução, porque ele está oxidando. Então é isso. Espero que já dê para você aprender pilha por conta própria, pelo menos, usando esses conceitos. E espero que alguma dica seja suficiente para você resolver as questões de pilha também. Dá para deixar mais complexo, mas se você não sabe esse básico, é impossível ser para o complexo antes disso. E aí aqui eu falei que ia tentar juntar tudo, né? E juntar, como que eu junto o exercício anterior com esse? Quando você tem dois metais com afinidades eletrônicas diferentes, e você vai montar um circuito com eles, com potenciais de redução diferentes, você tem uma diferença de potencial. Então, esse é um exercício de química. Mas no exercício de física, você tem uma diferença de potencial. Você tem voltagem. Se você tem uma diferença de potencial, você tem uma energia potencial elétrica num circuito. Porque, usando a analogia de estar a bola parada aqui. Se você está num circuito parado no tempo, no momento que você deixa ele iniciar, aquela energia está armazenada no metal. Porque ele quer ceder elétron para o outro. Então você tem um potencial ali. E essa é a energia potencial elétrica. E da energia potencial elétrica, que é gerada pela diferença de potencial, surge o que a gente chama simplesmente de energia elétrica, que ela vem do movimento dos elétrons. Então, a energia potencial elétrica gera uma energia elétrica, mas a energia elétrica em si é uma energia cinética, porque a energia está no movimento dos elétrons, que vão ser capazes, ao se movimentar, de realizar uma tarefa, como por exemplo acender uma lâmpada. Então natureza, ciências da natureza, é um negócio muito doido, porque você vai aprendendo e vai ficando cada vez mais complexo. Você vai aprendendo cada vez mais coisa, cada vez mais matéria. Mas chega um momento, que é o que eu falei no outro vídeo, que é o guia completo, que você vê que as coisas no geral são as mesmas, com uma roupinha diferente. Depende de como você olha. Então uma questão de física de energia mecânica é muito semelhante com uma pilha, dependendo do ângulo que você olha. E isso me leva para a terceira questão que é de biologia, que eu ainda vou tentar amarrar também, apesar de não ter nada a ver. Não tem nada a ver e tem tudo a ver ao mesmo tempo. Então a terceira questão que eu escolhi é de filogenética, porque eu vejo que isso primeiro cai o tempo todo, tudo que eu estou falando aqui cai o tempo todo de um jeito ou de outro. E não dá para você errar, e dá para falar um monte de conceito legal de biologia. Então essa é a terceira questão.
Isso é uma árvore filogenética, e aí você vai ter vários nomes. Você pode chamar de cladograma, não é exatamente a mesma coisa, mas o jeito de interpretar é o mesmo. E eu vou destrinchar isso para apresentar alguns conceitos, porque como cai sempre é legal saber e já dá para falar de algumas coisas bem legais. Então, primeira coisa que você precisa saber, que uma árvore filogenética, ela, ela é feita dependendo do critério que a pessoa que fez usou. Ela não é sempre usando o mesmo critério. Você pode usar a genética para fazer. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os ramos mais próximos têm uma genética mais próxima. Os ramos que partem de um mesmo nó, eles têm uma genética muito próxima um do outro. Se você usou como genética o critério para fazer a árvore. Mas antigamente a gente sabia pouquíssimo de genética. E já tinha as árvores filogenéticas, já tinha os cladogramas. E como que eles faziam? Eles usavam morfologia. Então eles falavam assim, esse pássaro é parecido com esse. Então numa árvore eles estão mais próximos. E aí o critério para fazer a árvore não foi o genético, foi o morfológico, a aparência deles. Mas você pode usar N coisas para fazer, depende do critério, que eles vão dar no enunciado. Nesse, por exemplo, não é morfologia. Você olha na legenda, você, ó só. Ele está agrupando as coisas por embriões protegidos, tecidos condutores, tubo polínico. Então ele usou um critério morfológico e a morfologia, no geral, deriva da genética. Né? A genética, lembra que tem o dogma central da genética, que um gene vai gerar, no final das contas, uma proteína e a soma dessas proteínas define o seu fenótipo, que é o que a gente chama de morfologia, que é a forma do bicho, como o bicho se apresenta, como a gente se apresenta, por que eu tenho uma cor de cabelo e a outra pessoa tem outra cor de cabelo. Então também é genético, mas não precisa ser genética a proximidade. Depende do critério que você usa. Porque às vezes eles podem ter formas parecidas e não ter a mesma origem genética. Isso aparece o tempo todo. Por exemplo, um golfinho se parece mais, você olhando de longe, com um peixe ou com um camelo. Então você percebe, você poderia criar um cladograma colocando um golfinho perto dos peixes, que a gente sabe que geneticamente não tem nada a ver. Ou numa análise anatômica aprofundada também não tem nada a ver. Mas depende de quem fez o cladograma, depende do momento histórico. Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber. O enunciado vai te falar que critério ele está usando. E o que é legal aqui? O legal é que, apesar de ninguém nunca destrinchar uma árvore filogenética, dá para você destrinchar. E aqui eu comecei a fazer. Você tem um nó, você tem a divisão a partir do nó, e você tem dois novos ramos. É sempre assim, tanto para uma árvore filogenética como para um cladograma. O nó, o que é o nó? O nó é o ancestral comum mais recente dos dois ramos. Então, por exemplo, vamos usar os seres humanos. Se você quiser fazer uma árvore filogenética que tem em algum momento o ser humano, o Homo sapiens e um chimpanzé, como o final da árvore, você vai juntar ele num nó. Esse nó não é um macaco. O ser humano não veio de um macaco. É errado pensar dessa forma. O que você tem que pensar é que no nó tem um ancestral comum do chimpanzé e do ser humano, que era um bicho lá que tinha parte das características do ser humano e parte das características do chimpanzé. Só que ele não é o bicho de hoje. É um bicho daquele momento. Você até pode falar, tanto por análise genética como por análise de fóssil, que aquele bicho, há tantos anos, se você olhasse para ele se pareceria um pouco mais com um macaco. Mas o que você tem que entender é que, naquele momento, ou seja, tinha aquele ancestral comum, que é um nó. Ele sofreu um processo de especiação. E é outro conceito legal, que vai cair em outras questões, mas que ele está implícito nesse gráfico. A partir do nó surgem dois ramos, tem a divisão do nó. Essa divisão é um processo de especiação. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ancestral comum, em algum momento, um grupo parte desse ancestral, um grupo foi para um lado, outro para o outro, e teve um isolamento geográfico.
No momento do isolamento geográfico, ainda era a mesma espécie. Só que como eles não tinham mais contato, esse lado começou a sofrer um tanto de mutação e esse um outro tanto. Que foram as mutações que aconteceram e que é o que a gente chama aí de adaptação, né? Mas que é uma adaptação passiva, não é que ele quis se adaptar, ele foi sofrendo mutações e os que tinham as melhores mutações foram formando uma nova espécie. Ainda, eles eram ancestral comum, até que chegou um momento que eles acumularam de dois lados diferentes tantas mutações que um descendente desse lado não conseguiria cruzar com esse e produzir um descendente fértil, que é o que definem duas espécies diferentes. Então vamos voltar para o modelinho. Tem um nó na árvore. Olha como é rico. Olha como se você analisar o tanto de informação. O nó é um ancestral comum. O ancestral comum não é o bicho que existe hoje. Então um ancestral comum entre um chimpanzé e um humano não é um chimpanzé. É um ser que tinha uma genética próxima de um chimpanzé e de um ser humano. Por isso que você sabe que ele provavelmente era um ancestral comum dos dois. Em algum momento essa espécie teve uma divisão física mesmo. Sei lá, surgiu. Eles foram separados por um rio, ou uma parte do grupo ficou perdida de outra porque tinham os predadores. E eles deixaram de se encontrar. Como eles deixaram de se encontrar, eles foram sofrendo mutações, eles foram acumulando mutações diferentes. Até o momento que eles não cruzavam mais. E aí, quando eles não cruzavam mais, eles deixavam de ser aquela espécie ancestral e surgiam duas novas espécies com um acúmulo de mutações que se reencontrassem talvez nem se reconhecessem, depende do tempo que elas ficaram separadas e do tanto de mutação que teve. Esse processo como um todo a gente chama de evolução. Então uma árvore filogenética é algo genial, na verdade. É um esqueminha super simples com muita informação dentro. Muita informação. E aqui para resolver o exercício é o de menos. Ele quer saber em que momento as plantas ficaram independentes de água para reprodução. Tá? E aí você pode pegar o exercício depois, fazer com calma, você pega o material, é do ano passado. Mas o importante não é essa questão. O importante é que a árvore filogenética cai o tempo todo. E tem umas pegadinhas, por exemplo, olha só. Dependendo da pessoa que faz a questão, eles às vezes fazem uma árvore filogenética que não é a verdadeira, de propósito, para testar um conhecimento. Então, vou usar um exemplo bobo aqui. Fungo tem quitina. Insetos têm quitina. Então, você poderia fazer um cladograma que você coloca de um lado, sei lá, um mamífero perto de um réptil. Mas do outro lado você coloca um fungo perto de um inseto. Que geneticamente tem pouco a ver, mas o critério que a pessoa usou para fazer aquela árvore, que seria o cladograma dele, ou o esquema dele, foi quitina. Foi separar um lado com quitina e o outro sem quitina. E aí aparentemente parece que um é mais próximo que o outro. Mas não é que é mais próximo, é que ele usou um critério propositalmente para aproximar. Que foi o exemplo que eu dei do golfinho. Isso é uma brincadeira para testar o que você sabe da coisa. E aí a última coisa que eu quero falar, que eu fiquei de tentar juntar tudo, e eles falam, nossa, esse exercício é totalmente biologia, é o que tem a ver. Mas olha como as coisas estão relacionadas dependendo de quão profundamente você vai. Você sabe que a gente tem que passar protetor solar para evitar problemas de pele. Por quê? Porque você pode sofrer uma mutação na sua pele que eventualmente gera um câncer de pele. Essa mutação, uma mutação pode acontecer de várias formas, mas uma das formas de acontecer uma mutação é a partir do ultravioleta, que é uma onda eletromagnética que vem do Sol. Cada onda eletromagnética que vem do Sol tem uma frequência diferente, um comprimento de onda diferente. Com a frequência dá para você calcular a energia que tem numa onda eletromagnética. Então o raio UV, ultravioleta, tem um tanto de energia diferente do infravermelho, porque ele tem uma frequência diferente, a onda tem uma frequência diferente. Por um acaso, o nosso DNA, que está meio que superficialmente na pele, ele é vulnerável às ondas de ultravioleta, ele absorve as ondas de ultravioleta. E você sofre uma mutação, porque essas ondas elas contêm uma energia, que por um acaso é absorvida pelo seu DNA
e ele é alterado de uma forma não benigna. Então, você vê que até numa árvore filogenética dá para se encaixar energia. Porque energia é uma das coisas que junta tudo. Onda eletromagnética é uma das coisas que junta tudo. Elétron é uma das coisas que junta tudo. E quanto mais você estuda a natureza, mais claro isso fica. E mais fácil fica depois de um tempo. Porque você começa a ver tudo da mesma forma. Então é isso. É, eu falei muita coisa complexa hoje. Não sei se deu para explicar direito, porque não sei se esse modelo é o perfeito para explicar essas coisas. Mas o que eu gostaria mesmo não é nem um perfeccionismo em relação ao conteúdo. É abrir a sua mente para ver ciências da natureza de uma forma diferente. Mas claro que se algum dos conteúdos que eu falei de energia mecânica, de pilha e de árvore filogenética cair no Enem e você conseguir usar para resolver, vai ser ótimo. Esses 3 exercícios são. Eles contêm um conhecimento que cai muitas vezes em todas as provas. Juntar tudo que eu falei nesse vídeo, sempre cai um monte de vezes. Na mesma prova, cai um monte de questão sobre isso. Falei de especiação, falei de evolução, falei de energia cinética, energia potencial, energia em geral, conservação de energia, pilha, afinidade de elétrons. É muito conceito. Então é isso. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de se inscrever, ajudar o canal e obrigado.